Olá! Hoje nós vamos falar de competências socioemocionais. Para começar, eu me formei em 2011 e em 2012 eu comecei a trabalhar em duas escolas. No primeiro semestre, em uma escola do primeiro aninho ao nono ano, e no segundo semestre trabalhei numa escola só de ensino médio. Tinha 28 turmas, ao todo quase 2.000 alunos. E nessa segunda escola que eu trabalhei, havia muitos problemas emocionais por conta da idade. E na segunda escola, algumas situações de depressão, ansiedade, violência, drogas, mas nada do tipo de depressão e suicídio. Mais tarde, trabalhei em várias escolas diferentes, em Goiás, como contrato. Algumas escolas de 15 dias, outras escolas de 6 meses. Variou bastante a minha permanência em muitas escolas, porque os contratos são efêmeros, né? Hoje você está numa escola, amanhã você está em outra. E assim eu conheci muitas realidades diferentes na cidade de Goiânia, Goiás. E em 2016 fui parar numa cidade chamada Itapuranga, Goiás, como concursada. Antes um pouco eu estava numa escola particular em Goiânia e já comecei a observar a ansiedade, essa questão, né, nas crianças e nos adolescentes. Em 2017 houve um suicídio na cidade de o pai de um aluno. E foi aí que eu comecei a pensar em por que os adolescentes e crianças sofrem tantas influências de situações diversas que causam depressão. Foi nesse sentido que eu comecei a buscar informações sobre como trabalhar competências socioemocionais na escola. Como professora de artes, eu imaginei que seria fácil, porque nós tratamos com emoções, sentimentos, intenções, né, no campo da arte. E como usar a arte para ter essa brecha para trabalhar na sala de aula. Então procurei alguns projetos e encontrei o LIVE, que é o Laboratório de Inteligência e Vida. É um programa bem legal que trabalha sentimentos na escola, né? As escolas compram esse programa e eles oferecem livros, treinamento, é uma disciplina, né? Tem uma disciplina que trabalha sentimentos, tem um professor específico. Como hoje, né, eu estou trabalhando no estado do Mato Grosso, nós não temos essa disciplina na rede pública. Aqui no Mato Grosso, eu não conheço nenhuma escola que tenha esse programa. Mas eu achei muito interessante a forma como eles trabalham, o que eles levantam, né, para a criança pensar. E aqui, em fotos, eles possuem muitos cartazinhos interessantes, disponíveis, né, para você imprimir. Aqui em fotos da linha do tempo. E aí eu pensei numa dinâmica, né, para que eu pudesse usar essas perguntas e trabalhar elas na sala de aula. Esse aqui, por exemplo, coisas que eu amo. Aí tem um gráfico, e nesse gráfico tem duas cores, e uma, ele ama muito ele, e no verde e no roxo ele ama ele, mas em roxo. Então trabalhar como que essa criança se ama, qualidades, o que ela gosta nela. Olha esse outro. Qual o seu maior medo? E aí o que eu fiz com essas imagens? Eu baixei todas as imagens que tem no programa, no Facebook disponibilizado. Fiz uma pasta, né? E são muitas mesmo. Então, numa aula, eu conseguia trabalhar
em torno de 10 a 12 imagens por aula. O que eu fazia? O que eu fiz? Coloquei eles em círculo e aí eu coloquei eles em círculo e aí selecionei uma imagem. Em cima do quadro geralmente tem um espaço. Na nossa escola não tem um abecedário porque são crianças maiores. Então o que eu fiz? Peguei essas imagens e ia colando uma a uma em cima do quadro. Para todos os dias eles verem essas imagens e pensarem nas reflexões que nós fizemos. Então a primeira, vamos supor que fosse essa. Eu imprimi ela grande, no tamanho de uma folha A4, e colei no quadro e perguntei para eles. Vocês vão colocar aí no caderno de 1 a 12 e todos os números vocês vão responder uma pergunta. Então a primeira, qual é o seu maior medo? Você vai pensar aí no que você mais tem medo hoje no mundo. Medo de morrer, medo de perder alguém, medo de não ter mais lanche na escola. Aí eu fazia umas questões assim, engraçadas e tal, para poder quebrar o gelo e eles pensarem bastante. Alguns quiseram ler para mim em voz alta, outros quiseram me mostrar só para eu ler mesmo, outros não quiseram mostrar, então deixei eles livres. Então no primeiro momento eu fiz essa atividade, né, do 6º ao 3º ano. Então eu fiz essa roda de conversa com eles e foi muito legal. Teve alguns alunos que se emocionaram com algumas questões, que mexeram muito com eles. Então são várias questões diferentes que você pode pesquisar no Live, né? Para você trabalhar em sala de aula. Outro programa também que eu pesquisei é a Escola da Inteligência do Augusto Cury. Essa escola também é uma disciplina, né? Como se fosse o Live. É um programa também que trabalha sentimentos. Eu gosto muito da Escola da Inteligência para ter ideias de dinâmicas, né? Eles sempre estão postando experiências das escolas que trabalham a Escola da Inteligência. Aqui no Mato Grosso tem o Calil, que eu fiquei sabendo que possui a Escola da Inteligência. Então, eles trabalham educação socioemocional de forma bem legal. Aqui, por exemplo, aqui é uma experiência no Colégio Portinari em São Paulo. Então eles vivem postando, né, experiências nas escolas. E aí a partir dessas dinâmicas você pode pensar também em fazê-las na sua escola, né? Como é o meu caso, que não possuo a Escola da Inteligência na escola onde eu trabalho. Então são experiências muito legais, muito divertidas, que pode ajudar bastante nessa inserção desse projeto, né, na escola. E outra experiência, outro projeto que eu pesquisei foi o projeto Porvir. Foi o projeto Porvir, que acontece junto com o Instituto Ayrton Senna. É dentro da escola, né? E é um projeto bem interessante, aqui fala, né, que ele desenvolve competências socioemocionais a partir de experiências e recomendações voltadas a preparar os alunos para enfrentar os desafios do século XXI. No próprio site, que é esse daqui, porvir.org, você encontra todo o relatório, todas as experiências deles com isso, com esse projeto. É um site muito completo para você entender direitinho como que eles fazem, quais são as referências bibliográficas deles, como que é o currículo. É muito, muito legal. E a partir desse ponto aqui, como você está se sentindo hoje, eu bolei uma dinâmica que foi, na verdade, antes de apresentar essas perguntas do Live. Mas você pode fazer depois também, tanto faz. Então, como que eu trabalhava isso? Uma vez ao mês, né, eu parava o conteúdo e fazia um intervalo de uma aula para poder trabalhar competências socioemocionais. Então eu peguei e fiz essa tabelinha, né, peguei ela na internet, troquei só algumas palavras
E aí fiz essa tabelinha e coloquei dentro de uma caixinha. Essa caixinha eu encapei com tampa e aí a gente brincou de batata quente. Então, quando parava a música, parava naquele aluno, ele tinha que abrir e dizer como ele estava se sentindo naquele dia. Podia ser mais de um. Essa dinâmica foi muito legal, mexeu muito com eles. Teve aluno que chorou, teve aluno que se emocionou, teve aluno que não quis falar o que estava sentindo. Tiveram alunos que no final da atividade me procuraram para conversar. Então, foi uma dinâmica bem legal, bem divertida, assim, bem forte para eles, que fizeram eles refletirem sobre eles mesmos, emoções, sentimentos. Bem bacana também para trabalhar na sala, em roda, né, com todos os alunos.